Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos ver as melhorias de performance, de tipagem e novas funcionalidades do TypeScript 5.1 até o 5.3. E se você não viu ainda, eu fiz um vídeo falando sobre a versão 5.0 e o link vai estar na descrição. E quando você estiver por lá, aproveita, deixe seu like e se inscreva no canal. Então, bora pro vídeo. Começando pela versão 5.1, eles lançaram essas novas features aqui. Algumas delas são bem específicas. Uma que eu gostei bastante é sobre essa de funções que retornam undefined, e eu trouxe um exemplo para explicar para vocês aqui. No TypeScript, quando você define que uma função retorna void, significa que ela não retorna nada. Só que se você for dar um console.log do retorno dessa função, você vai ver que no JavaScript ela vai retornar undefined. Ou seja, uma função que não retorna nada sempre retorna undefined. E daí, quando você define que uma função retorna undefined no TypeScript, ele reclama que só funções que retornam void ou n podem não ter nada dentro dela retornando. Então é confuso isso, porque essa função ela está retornando undefined, só que quando você define que o retorno é undefined, o TypeScript dá um erro e não deixa você fazer isso. A mesma coisa acontece quando você tem um caminho dentro da sua função que não retorna nada. Por exemplo, dentro desse if, a gente está retornando undefined. Isso aqui é a mesma coisa que retornar undefined. Só que fora do if, aqui a gente não está retornando nada. E que no JavaScript vai retornar undefined também. Só que o TypeScript fala que tem um erro, que todos os caminhos da função deveriam estar retornando alguma coisa. Ou seja, para resolver esse problema, a gente teria que colocar um return aqui para retornar undefined. Só que é desnecessário, porque automaticamente o JavaScript já vai retornar undefined. Então, na versão 5.1, eles resolveram esse problema. Agora você pode definir como undefined algo que não retorna nada e vai dar tudo certo, sem nenhum erro. E uma outra funcionalidade que eu achei muito boa é essa chamada Linked Cursors, que era uma coisa que estava faltando, que você precisava usar extensões no VS Code, no Visual Studio, mas que agora eles implementaram nativamente no TypeScript. Então, no VS Code, o que acontecia? Quando você tinha um arquivo que era TypeScript com JSX e você tentava editar uma tag que abria, a tag que fechava não era automaticamente editada. Então, você tinha que ou manualmente colocar o nome ou mudar o nome da tag que fechava, ou você ia instalar uma extensão para fazer isso. Só que agora você pode simplesmente abrir os seus settings, digitar Linked Editing, e daí você habilitar essa nova funcionalidade que vai automaticamente editar a tag que fecha quando você editar a tag que abre, ou ao contrário também funciona. E agora você não precisa de nenhuma nova extensão, ele vem nativamente no TypeScript. E agora, indo para a versão 5.2, essas foram as novas funcionalidades e tiveram duas melhorias na tipagem que eu gostei bastante. E a primeira é sobre tuplas e dar nome aos membros da tupla. Se você não sabe o que é tupla, eu fiz um vídeo falando da diferença entre tupla e array. É um vídeo bem curto, vou deixar na descrição aí para você assistir. Mas na versão 5.1 do TypeScript, ou você dava um nome para todos os membros, ou você não dava um nome para nenhum membro da tupla. E assim também eles tiveram uma tipagem bem esquisita, que quando você tem uma union, que é um array de string ou number, se você usar métodos do array como filter, ele vai dar um erro. Bem esquisito, tem uns problemas aqui de TypeScript e generics, mas na versão 5.2 eles arrumaram isso e agora você pode dar nome para apenas um membro da tupla e não precisa ser todos. Assim como essa union de array aqui, de tipos diferentes, eles arrumaram a tipagem e agora tá tudo certo. E a outra funcionalidade muito boa que eles introduziram, se você vem do mundo orientado a objetos, você vai gostar bastante, que é a keyword using. Você pode ter uma classe que implementa esse símbolo dispose, e daí quando você dá esse using, ele vai rodar esse dispose no final do escopo de onde isso for chamado. Então isso aqui é muito bom e muito usado para quando você está lendo arquivos, ou você está fazendo conexão com o banco de dados, e você quer automaticamente fechar qualquer coisa que estiver aberto quando terminar a função, sem ter que explicitamente ficar chamando métodos para desconectar do banco ou fechar o arquivo. E também ele roda antes de qualquer return ou throw de algum error
que tiver dentro daquele escopo. Então, isso aqui ajuda muito. Se você é do mundo orientado a objetos e quer ser mais orientado a objetos dentro do TypeScript, você vai usar bastante isso e vai ser muito legal. E agora, chegando na versão 5.3, a mais recente que eles lançaram, essas foram as novas funcionalidades. E uma bem interessante é que eles melhoraram o Switch True. Nem todo mundo usa Switch True, mas é bem legal e eu vou te mostrar. Então aqui eu tenho um exemplo bem simples de uma função que vai validar um input, e esse input pode ser do tipo number input ou string input. E ambas interfaces, ela tem um value, mas ela tem uma outra propriedade para definir qual vai ser a validação desse input. Então dentro da nossa função, a gente pode usar um switch true, e que em cada case a gente verifica se essa propriedade extra está dentro do input, para definir qual é o tipo do input, e daí sim fazer a nossa validação aqui. Só que você vai perceber que na versão 5.2 do TypeScript, ele não consegue inferir exatamente qual é o tipo do input. Se a propriedade max está dentro do input, ele tem que ser number input. Só que com o switch true, ele não consegue inferir isso. A mesma coisa acontece com o string input, ele não consegue inferir que quando o regex validation estiver dentro do input, ele vai ser do tipo string input. E se você for ver a mesma coisa, só que com um if, ele consegue entender qual é o tipo do input. Então, esse switch true, ele faz a mesma coisa, tem a mesma lógica, só que o TypeScript na versão 5.2 não consegue descobrir qual é o tipo do input. E daí, na versão 5.3, eles atualizaram isso, então agora você consegue inferir qual é o tipo do input usando um switch true. E para finalizar o vídeo, eu quero voltar para a versão 5.1 e mostrar as melhorias de performance que eles fizeram desde essa versão até a versão mais recente. Então a gente vai ver que na versão 5.1 eles tiveram 3 melhorias, e o mais interessante é você ver que eles mencionam outros pacotes e outras pessoas que estão usando TypeScript e como essa versão melhorou o build time deles. Então a gente pode ver que o Material UI Docs melhorou por 50%. Cara, isso aqui é muita coisa, é muito bom. Nesse segundo caso aqui, a gente pode ver que tem um caso de algum código específico que demorava 45 segundos e eles mudaram para 0.4 segundos. Óbvio que esse caso aqui eu dei uma olhada, ele é bem específico e bem assim, extremo, só que de 45 segundos para 0.4 é uma melhoria muito, muito grande. E aqui também eles fizeram uma outra melhoria que diminui em 300 milissegundos o parse time. Então isso aqui é muito bom. Na versão 5.2, eles fizeram uma melhoria que foi muito simples. Eles simplesmente trocaram um stack para usar um set. E isso melhorou a performance de um caso específico que usava essa biblioteca Drizzle em 33%. Isso aqui é muito bom, é muito importante e uma melhoria muito simples. Em vez de usar um stack, eles usaram um set e já melhorou bastante. E na versão 5.3, eles trouxeram 3 melhorias. A primeira vai ser uma melhoria no Watch Mode, que ele vai buildar mais rápido e também vai usar menos memória, porque eles começaram a pular o parsing do JSDoc. Então isso aqui foi bem esperto e muito bom. A segunda otimização, eles explicam aqui o que eles fizeram, mas eles não de fato falam quanto que melhorou. Talvez eles não tiveram os dados, ou então isso aqui seria muito específico para ter alguma melhoria significante. E a terceira foi que eles têm 2 pacotes e eles juntaram esses 2 pacotes em um só e eles conseguiram diminuir o tamanho do pacote em 20%. Essas melhorias podem parecer pouco, mas faz muita diferença, não só para o time do TypeScript, mas para qualquer pessoa que está usando TypeScript. Ainda mais se você for uma empresa muito grande, que usa TypeScript em vários projetos e roda esses projetos, por exemplo, em cloud, e você tem que ficar buildando toda hora, a cada commit novo que a pessoa faz, você tem que buildar, ou então rodar testes que usam TypeScript. Então qualquer melhoria pode fazer muita diferença, tanto em tempo como em dinheiro. Então é isso. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre TypeScript, se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo.